Iniciando aqui mais um Café Quente, podcast com Rogério Cafeteira. Nosso convidado hoje é um amigo de bastante tempo. Ele é deputado federal, já foi deputado estadual, mas se notabilizou realmente como o presidente do PROCON. Ele teve uma atuação muito marcante. Professor também, pai do Luca, e é um prazer te ter aqui, Duarte, participando do nosso podcast. Fica à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Já queria vir aqui há bastante tempo. Parabéns para ti por essa iniciativa. Rogério, que sempre teve muito a acrescentar nesses debates políticos, e ter esse podcast teu aqui está sendo muito importante, tenho certeza, para levar informação para o Maranhão. Obrigado. Assim, pela primeira vez eu gaguejei aqui para começar uma entrevista. Duarte, antes da gente entrar, tá muito falada, está muito em voga a questão da CPMI. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua atuação nesse mandato agora de deputado federal. Tu tens uma atuação muito forte na questão de defesa do consumidor, teve também uma participação importante na questão de matérias que tratam de plano de saúde. Eu queria para tu falar um pouquinho para a gente sobre isso. Rogério, eu confesso que eu estou assim, muito feliz. Quando eu pensei nesse mandato de deputado federal, eu pensei assim, em fazer algo que pudesse orgulhar o povo do Maranhão. Porque a gente escuta muito, às vezes o maranhense liga a televisão e fala assim, cara, esse político que está ali não me representa. Ou eu não tenho orgulho de ver o que alguns políticos do Maranhão estão fazendo no âmbito nacional. Tem muitas críticas, às vezes justas, às vezes injustas, então eu sempre busquei me preparar para poder ter uma entrega efetiva e para que as pessoas, o povo maranhense, tenha orgulho do que a gente está fazendo lá. Em todas as causas que eu me comprometi, todas a gente conseguiu fazer entregas bem maiores do que a gente prometeu durante a campanha. Como, por exemplo, na defesa do consumidor, essa questão dos planos de saúde, no combate à corrupção. A gente está vendo agora a CPMI do INSS. Quem me olha lá na CPMI do INSS, fazendo como a gente está fazendo, com certeza lembra de quando eu fui do PROCON, no combate ao cartel do combustível, fiscalizando empresas de ônibus, fiscalizando setores que nunca antes foram fiscalizados. Da mesma forma, a defesa das pessoas com deficiência. Na época do PROCON, fiscalizando escolas, fiscalizando clínicas, garantindo matrícula de crianças com deficiência na escola, e hoje é uma atuação muito mais ampla, ou seja, com mais poderes, com mais força para poder resolver, para poder enfrentar e garantir direitos. Por exemplo, BPC. O governo federal tentou tirar o BPC de pessoas com deficiência. E mesmo sendo um deputado da base do governo federal, eu sei uma diferença clara entre ser aliado por ser alienado. Então, apesar de ser aliado, eu não posso ser um alienado, eu tenho que contrapor. E com muito orgulho a gente conseguiu combater essa proposta do governo federal, derrubar o PL 4614 e garantir hoje que pessoas com deficiência tenham acesso ao BPC, que era algo que estavam tentando tirar sobre a desculpa de economia. Então, todas as áreas, causa animal, os projetos que a gente sempre fez, cada vez maiores, percorrendo o estado todo, destinando emendas com entrega de resultados, combatendo orçamento secreto. E hoje, nesse meu terceiro ano, do meu primeiro mandato como deputado federal, eu posso apresentar como resultado efetivo às pessoas 3 anos que eu fico em primeiro lugar em todos os rankings dos políticos nacionais, tricampeão, pode-se assim dizer, com maior produtividade, o deputado mais econômico. É a primeira vez esse ano aqui que um deputado do Maranhão fica ali entre o top 20 dos deputados do Brasil, fica em 13º lugar, mais uma vez primeiro lugar do Maranhão. Então, assim, são resultados que demonstram que, de fato, levo muito a sério, e eu tenho certeza que todo mundo que votou, e quem não votou, mas acompanha, não tem nenhum tipo de constrangimento. Acredito que tem muito orgulho de tudo que a gente está fazendo, porque eu faço com muito carinho, muito respeito ao Maranhão, independente de ter votado ou não, mas eu quero levar o nome do Maranhão para um lugar positivo. Duarte, vamos entrar na questão da CPI. O que quem está assistindo no noticiário, você vê fraude do INSS, fraude em desconto se usa muito a questão dos velhinhos, mas dos beneficiários, né? Beneficiados do INSS. Eu queria que tu desse uma explicada para a gente o que realmente motivou a questão da CPI, a criação da CPMI, e detalhasse como se configura essa fraude, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo entenderem como ela foi organizada.
Olha, Rogério, essa questão da fraude do INSS, eu tenho tanta certeza de que ao final da CPMI e durante a CPMI a gente vai conseguir prender muita gente que fez coisa errada. É claro que eu não sei se a gente vai conseguir prender todos, porque tem muita gente que se esconde atrás de mandato, de influência política, do seu poder. Mas o que me dá certeza são as provas que são inequívocas, sabe? São provas incontroversas. Não é eu acho. São provas que de fato comprovam que o dinheiro sai da conta do aposentado, vai para a conta de uma associação e da conta da associação vai para a conta de empresas de fachada, vai para a conta de assessores, de empresas que têm ligação com familiares, esposa e filho, de pessoas que estão dentro do INSS. Por exemplo, trago aqui uns documentos aqui que demonstram assim, o caminho do dinheiro. Por exemplo, esse caso aqui, ó, da CBPA. Depois eu posso passar uma matéria para vocês, mas esse caso aqui da CBPA, ele demonstra que a CBPA, que é a Confederação Brasileira da Pesca e Agricultura, ela recebe dinheiro dos aposentados, mas da conta da CBPA vai para várias contas de empresas que não existem. São empresas que elas não têm um serviço prestado, não tem um mercado consumidor, mas elas existem tão somente para lavar nota, ou seja, para pegar o dinheiro da associação, simular uma prestação do serviço e absorver aquele dinheiro para fins de propina. Tem uma empresa, por exemplo, a Curitiba Consultoria. Essa empresa Curitiba Consultoria é da Thaís, que é esposa do Virgílio. Virgílio, que é procurador federal do INSS, quem autorizou esses descontos. Eles foram presos essa última semana, nessa operação sem desconto, a última etapa dessa operação que aconteceu nessa semana, ela foi presa. O Virgílio, procurador federal, foi preso. Por quê? Porque essa empresa Curitiba Consultoria, ela foi usada para pegar dinheiro da associação como se estivesse prestando serviço. Então não é uma coisa que a gente tem impressão, é só seguir o dinheiro. Duarte, só tu apresentaste para a gente esse fluxograma de como funciona a distribuição. Explica para a gente por que o dinheiro iria, nesse caso aqui, para a CBPA. Vamos falar de um caso aqui que envolve mais todo mundo, que é o caso do Edson Araújo. Por que o Edson Araújo, nessa última semana, ele se desesperou? Todo mundo sabe dos esquemas envolvendo a pesca que ele está envolvido. Não é algo que eu inventei. Eu não descobri isso. Todo mundo no Maranhão sabe que ele tem relação direta com a pesca. Todo mundo sabe, todo mundo vê, mas ninguém teve a coragem de enfrentar como a gente está fazendo. E é isso que eu acho que a CPMI tem que ter. Não importa se o sujeito é da esquerda, não importa se é da direita. Eu não estou ali para advogar para o Lula, não estou ali para advogar para o Bolsonaro. Eu estou ali para advogar para os consumidores, para as pessoas, para os pensionistas, para os aposentados, para as pessoas com deficiência, quem foi lesado, quem foi roubado da forma mais criminosa, porque essas pessoas não tiveram o direito de sequer de se defender. Então, nesse caso, por mais que ele seja do meu partido, do meu estado, ali é uma identificação clara de que a CBPA, ela realizou os descontos associativos. Ao realizar esses descontos associativos, ela tira o dinheiro da conta do aposentado, tira o dinheiro da conta do pescador, tira o dinheiro da conta do pensionista, da pessoa que recebe um seguro-defeso, BPC, etc. Esse dinheiro vai para a conta da CBPA. E o que essa confederação faz com aquele tanto de dinheiro? Primeiro, ela tem que pagar a propina de quem facilitou o roubo. Então, ela manda para uma empresa como, por exemplo, a Prospect. Tudo que eu estou falando aqui não é com base em acho, é dados concretos, são dados concretos. Quem é essa empresa Prospect? É uma empresa do careca do INSS, que é um grande operador nesse esquema, com influência política, com facilitação de políticos, deputados, senadores, gente que está dentro do INSS. Essa empresa Prospect, ela, depois de receber o dinheiro da confederação, da CBPA, ela passa parte desse recurso para o escritório de advocacia do Eric Fidelis. Quem é Eric Fidelis? Eric Fidelis é filho do André Fidelis. Quem é André Fidelis? Diretor de benefícios do INSS. Quem é o diretor de benefícios do INSS? É o cargo que autoriza a ACT, ou seja, é o cargo de quem diz, olha, você pode tirar dinheiro do aposentado. Então vê que o diretor de benefícios do INSS, o André, que foi preso essa semana, nessa última etapa da operação, ele autoriza a ACT da CBPA. E a CBPA, podendo realizar o desconto, ela desconta e paga a propina por meio da Prospect do escritório de advocacia do filho do André. Tá vendo como o dinheiro ele vem e volta por meio de propina? Então, foi exatamente isso que aconteceu. No caso do Edson Araújo, qual é a gravidade do Edson? A gravidade é que ele é deputado estadual e ele também é vice-presidente dessa instituição, dessa CBPA. E a CBPA, só no ano 2023,
tirou mais de 123 milhões da conta dos aposentados, pescadores, dos pensionistas por todo o Brasil. Após tirar o dinheiro da conta dos aposentados, a CBPA deposita para o Edson Araújo e para 2 assessores dele um valor superior a 5 milhões de reais. 3,4 milhões na conta pessoa física Duarte, dele. isso já está isso comprovado? Tudo aqui, ó. São esses documentos, tudo comprovado. Com quebra de sigilo? Tudo. Por que eu sei disso? Porque nós tivemos acesso à quebra dos sigilos, documentação e inquérito da Polícia Federal. Tudo que eu estou falando aqui já está citado no inquérito da Polícia Federal. Está lá a prova. O dinheiro saindo da conta dos consumidores foram roubados, indo para a conta da CBPA. A CBPA pega o dinheiro dos aposentados e começa a dividir pagando propina para quem facilitou e maximizando seu lucro. Não à toa, 5,4 milhões, mais de 5 milhões de reais vai para a conta do Edson Araújo, pessoa física, e para a conta de 2 assessores dele na Assembleia. Ou seja, está provado isso. É por isso que ele se desespera, me ameaça, tenta obstruir a justiça, porque quando ele ameaça uma pessoa, isso já é crime. Quando ele ameaça um deputado federal, é mais grave ainda. Mas quando ele ameaça um deputado federal, em razão da sua atuação, sendo vice-presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ele não só ameaça, ele está tentando obstruir a justiça, por isso que uma semana depois ele recebeu a visita da Polícia Federal e foi algo muito eficiente, porque ali foi possível comprovar onde está a parte do dinheiro dos aposentados dos pescadores. Quem tem R$1 milhão em dinheiro guardado na sua casa? A origem desse dinheiro? A origem desse dinheiro está aqui, está provado. Então, assim, é questão de tempo para que todos eles possam ser presos. Duarte, o careca do INSS, ele está preso por uma questão de obstrução de justiça, não é do roubo. Uhum. A questão da prisão dele, tu está dizendo que é um caso parecido com o do Edson Araújo. O caso do careca é o seguinte, o careca, ele é um Edson Araújo numa proporção bem maior, porque ele é o mentor intelectual de toda essa organização, dessa orquestra, dessa engrenagem. Ele ameaçou servidores do INSS, pelo menos 3 servidores do INSS, eu sei o nome, a gente tem que preservar essa fonte, porque são pessoas que foram ameaçadas e tem medo de acontecer alguma coisa com elas e com as suas famílias. Mas ele ameaçou essas pessoas e de modo a fazer com que elas não falassem sobre o que aconteceu, ou seja, obstruir a justiça, se desfazer de provas, e por isso que ele foi preso preventivamente. Agora, mais recentemente, ele foi para Papuda. Então, eu acredito que essas prisões são fundamentais porque quem fez isso, esses caras que fizeram isso, eles se achavam inalcançáveis. Quando tu vê o caso do Edson, em que ele me ameaça em uma semana, e na semana seguinte tem R$1 milhão na casa dele, ele acha que o mandato dele é um escudo para cometer crimes. Por isso que, com muito orgulho, eu fui um dos poucos parlamentares no Brasil que votei contra a PEC da blindagem. Porque a PEC da blindagem protegia, blindava político corrupto, que estuprava, que roubava, que matava, que cometia latrocínio, que é roubo seguido de morte, que cometia racismo. Então, graças a nosso Senhor bom Deus, a gente conseguiu derrubar isso lá no Congresso Nacional. Porque, nesse caso, a gente percebe com clareza que tem políticos que acham que o poder é para se servir, é para se beneficiar, é para poder servir de proteção para cometer crimes. A sensação de impunidade é tão grande que eles faziam isso aí. É dinheiro saindo da conta, transferência bancária, deixando claro de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Duarte, o Edson apareceu durante as investigações ou tu já tinha algum foco nele? Não. Por denúncias ou por conhecimentos? Assim, não tinha um foco. De suporte às fraudes que ele teria cometido na gestão da... Olha, não tinha um foco nele, tinha um foco em resolver o problema. Quando eu vi, logo no início das investigações, por exemplo, o Wesley Martins, eu pedi a convocação dele no dia 20 de agosto, porque ele era diretor do INSS, quando começam as operações ele é exonerado, ele sai do cargo. Então, assim, não estou entendendo por que ele está saindo. Então, pedi a convocação dele e de todos os diretores do INSS do período do governo Temer até o governo atual. No caso do Edson, outras pessoas, por exemplo, o Isalci já tinha pedido a convocação dele, o Kim Kataguiri tinha solicitado a convocação dele, então se já tinha pelo menos 4, 5, o próprio relator já tinha pedido a convocação dele, eu falei, olha, não vou pedir porque já tem gente pedindo e dá no mesmo. Mas no dia seguinte, após a ameaça, eu apresentei os requerimentos e complementei. Aprovamos o requerimento de convocação dele essa semana e de quebra de todos os sigilos. E por que isso é importante? Porque não basta chamar ele lá no CPMI, porque ele pode querer ficar calado, mas é chamar e contrapor com provas.
mostrando a quebra do sigilo bancário, fiscal, telemático, porque eu tenho certeza, Rogério, eu tenho certeza que de posse dessa quebra, a gente vai saber para onde ele passou esse dinheiro. Porque se o dinheiro sai da conta dos aposentados, vai para a conta da confederação vai para a conta do seu próprio vice, que é o Edson Araújo, e para a conta de 2 assessores, com certeza esse dinheiro na conta dele, ele mandou para outras pessoas, para candidato a vereador no interior, para deputado, para senador, para um monte de agente político, inclusive dentro do INSS. Eu tenho certeza que ele fez isso. A sensação de impunidade, ignorância, de destemido para o crime é tão grande que eu tenho certeza que de posse dessas documentações vai ter muita gente presa aqui no Maranhão. Duarte, sobre o Edson, tu disseste pra gente agora que tiveram outros pedidos, anterior ao teu, de convocação dele. O que gerou essa animosidade dele contigo? Inclusive com aquela troca de mensagens, onde ficou configurado uma ameaça para ti, e aí tu procuraste polícia legislativa, polícia federal, acredito, e agora eu acho que foi disponibilizado para ti, para tua família, segurança. Uhum. Por que ele se exaltou, ele teve essa reação contra ti? Olha, Rogério... Foi algum pronunciamento? Essa pergunta é bem interessante. Por quê? A ameaça foi no dia seguinte à oitiva desse sujeito bem aqui. Ó. Esse rapaz aqui é o Abraham Lincoln. Ele, de azul, ele é o presidente da CBPA, Confederação Brasileira da Pesca e Agricultura, que tem como vice o Edson Araújo. Na oitiva dele essa semana, eu fiz a seguinte pergunta. O que justifica a Confederação Brasileira da Pesca, no ano de 2023, tirar 123 milhões de reais da conta dos aposentados e mandar 5,4 milhões de reais para a conta do seu vice-presidente e os assessores desse seu vice-presidente? Está configurado com clareza um ato de improbidade, utilizar uma instituição sem fins lucrativos para benefício próprio. Pegar o dinheiro da confederação e mandar para a conta do seu próprio vice, isso está errado. Por que você fez isso? Ele prestou algum serviço? O que aconteceu? Ele permaneça no direito de ficar calado. Foi para a conta dele, pessoa física? Foi para a conta, pessoa física do Edson Araújo e de 2 assessores dele. Então, na hora que ele fica calado e eu vou para cima, e quando ele não responde, eu digo, isso está na cara que é crime. Porque não faz sentido o sujeito descontar dinheiro da conta do aposentado, ir para a confederação e ir para a sua conta pessoa física. Não tem prestação de serviço, não tem lógica, não se justifica. Como eu fui muito enfático nisso, o Edson ele reagiu dessa forma. Ao invés de mandar uma mensagem, olha, Duarte, não é bem assim, tá aqui as provas, eu prestei alguma coisa, ele não. De forma truculenta, começa a me xingar, diz que eu vou pagar pelo que eu fiz, dizendo que eu vou ver, aí eu pergunto se ele está ameaçando, ele confirma que está ameaçando, eu pergunto o que ele vai fazer, ele disse que eu vou ver. Eu não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Sabe por quê? Porque se o sujeito é mau caráter, bandido, maligno, podre por dentro, ao ponto de tirar dinheiro de aposentado, pessoa idosa, pessoas com deficiência, pescadores, para fazer um negócio desse, de roubar de gente que é vulnerável, é capaz de tudo na vida. O que eu vou esperar de um sujeito desse? Então eu preciso, claro, resguardar minha família, ter o mínimo de segurança, porque não é justo que quem rouba ande com o peito estufado e quem faz o trabalho correto, quem combate criminalidade, viva sem paz, sem tranquilidade. Então ele mexeu com a pessoa errada. Não tenha dúvida que ele mexeu com a pessoa errada. E pode ter certeza que eu vou até o fim. Eu não vou descansar enquanto aqueles que roubaram as pessoas idosas, aqueles que roubaram os aposentados, aqueles que constrangem os pescadores do Maranhão, enquanto eles não estiverem atrás das grades, eu não vou descansar. Eduardo, tu também entraste, eu acompanhei na imprensa, tu entraste com um pedido dele de expulsão dele do PSB, me corrija se eu estiver errado, e tu fizeste teve algum movimento, moveste alguma ação, ou tomaste alguma providência para que ele fosse cassado? Tomaste alguma iniciativa para que ele possa ter o mandato dele cassado? E isso, tu acha que isso é possível? Se a lei for aplicada, sim. Porque eu estou deputado federal, mas sou advogado, professor de direito constitucional, eu sei os meus direitos, mas também sei os meus deveres, mas também sei os meus direitos. Então, quais são as consequências do ato que ele praticou? A obstrução de justiça, encaminha para a Polícia Federal. Olha, estão querendo me impedir de investigar. Estou sendo ameaçado, preciso de proteção para minha família e existem consequências desses atos cíveis e criminais. Todos os processos, em 24 horas eu startei. Em 24 horas, todos os processos eu iniciei. Representação na Assembleia,
por quebra do decoro parlamentar, que configura, uma das consequências é a perda do mandato. Entrei em contato com o João Campos e formalizei o pedido. Estou no PSB pedindo que fosse expulso, porque acredito que esse princípio não se coaduna com os princípios do partido. Processo civil e penal em razão da ameaça, do constrangimento, e também representação à Polícia Federal para que seja aberta uma investigação, um inquérito na Polícia Federal sobre a prática, o ato que ele praticou, e também um processo que ele está respondendo já no Tribunal de Justiça, porque como ele está no exercício do mandato de deputado estadual, o foro competente é o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Então, por todas essas esferas, além dos crimes praticados no que diz respeito à fraude do INSS, ele também está respondendo sobre essas práticas. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar, se o foro competente é o Tribunal de Justiça, ou se seria TRF1, por se tratar de um crime que eu não sou advogado, mas eu imaginei que por envolver recursos federais pudesse ser de competência da Justiça Federal. Nesse caso da ameaça, a competência seria o Tribunal de Justiça em razão do fato dele estar no exercício do mandato de deputado estadual. Ok, mas as investigações sobre a fraude do INSS correm na Justiça Federal. Na verdade, o inquérito está no Supremo, com relatoria do ministro André Mendonça. Entendi. Duarte, durante esse período que tu tá lá, o que tu viste de mais, chamou mais atenção, mais absurdo da CPI? Assim, são duas coisas que eu posso aqui destacar. Primeiro, a forma tranquila, descarada, com que roubaram os aposentados. Quando eu demonstro esses gráficos, não sei se na edição vai conseguir colocar, mas se vocês perceberem a clareza com que, não sei se é assim que demonstra aqui, mas assim, se vocês perceberem aqui, é o fluxo que o dinheiro faz, sabe? Aqui, por exemplo, tem a Prospect. Essa empresa Prospect aqui é essa mesma empresa que está bem aqui, ó. O caminho começa assim, ó. Aqui está a CBPA, essa bolinha azul aqui. A CBPA está cheia do dinheiro. De onde sai esse dinheiro? Dos aposentados. Está aqui com ela. Aí o que a CBPA faz? Ela começa a mandar o dinheiro para vários locais. Empresas de fachada, empresas que têm como participação parentes de funcionários efetivos do INSS, e uma dessas empresas que ela manda é a Prospect. E a Prospect é a empresa do careca do INSS. Da empresa Prospect, o dinheiro vai para Eric Fidelis, que é filho do André Fideli. O André, que é o diretor de benefícios. Então, assim, é tudo assim. Eu estou pegando um caso, que eu estou repetindo aqui pela segunda vez a explicação desse caso, mas todos são assim. Todos a clareza, a transferência, que uma hora o dinheiro vai cair na conta de alguém do INSS ou de políticos. Foi preso essa semana 2 procuradores federais, o Stefanuto e o Virgílio. Estou falando de procurador federal, que se achava inalcançável, um concurso, sabe, dos mais desejados do direito. Os caras foram presos e tinham ali uma propina de R$250 mil por mês, está aprovado. Foi preso gente dentro do governo Lula e foi preso gente dentro do governo Bolsonaro. Por exemplo, o Mohamed, que foi ministro da Previdência do governo Bolsonaro, ele também foi preso. E tem mensagem dele agradecendo. O cara paga a propina para ele e manda mensagem, obrigado. Sabe, assim, a gente ri, porque, sabe, é trágico uma situação dessa. E sabe o que mais me machuca, Rogério? É que assim, cara, eu tô falando, de novo, isso me indigna demais, tô falando de gente que tem um benefício. Cara, tu é pai, assim como eu. Nossos filhos, eles têm condições especiais, teu filho tem autismo, meu filho tem trissomia. E assim, pra gente que trabalha, que tá ali, a gente sabe o quão eles precisam, sabe? Quando eu paro e penso que eles tiraram de gente que precisa e o que tem já não dá pra quase nada, eles tiraram, não foi uma vezinha, sabe? Foi todo mês R$70, R$80, R$100, R$40. Sabe? Isso é uma violência absurda. Isso me chamou a atenção. E a outra situação às vezes, essa briga boba que tem ali dentro, sabe? Tudo bem, nós somos políticos e tal, cada um tem sua ideologia, tem gente que defende o Lula, tem gente que defende o Bolsonaro, mas eu acho que nesse negócio aqui, do INSS, tinha que ter igual tinha na nossa época de criança, sabe? Júri, sabe? O seguinte, a gente parou, não vamos ficar com essa besteira de Lula e Bolsonaro, vamos focar em resolver o problema. Porque se a gente foca em resolver o problema, acontece o que aconteceu aqui no Maranhão. Duarte, vocês identificaram de quando se iniciou esse processo? Tem um marco, que é a tese que eu levanto, e todo mundo na CPMI entendeu como correta, que é o governo do Michel Temer, 2017. Por que 2017? Porque teve naquela época a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista,
os descontos sindicais foram suspensos, não pode mais ter contribuição sindical. Como não pode mais ter contribuição sindical, procuraram outro mecanismo de capitalizar essas instituições. Então não pode mais fazer desconto sindical, contribuição sindical não pode mais, agora vai ter o desconto associativo. Então de 17 para cá, o crime prosperou dentro do INSS, passando por todo o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, eles fizeram um decreto que ampliou, permitindo que as associações, ao invés de descontar só de aposentado, pudessem descontar também de pensionista. Então, tem participação de ministro no governo Lula, de ministro no governo Bolsonaro, tem participação de todos eles, principalmente dos presidentes do INSS. Porque o cara assume o INSS e ele vem dizer que não sabia, é mentira. E sabe por que eu digo que é mentira? Tu foi secretário de esporte, tu foi gestor. Então, tu sabe que no órgão que tu assume ali aquela responsabilidade, tu sabe da entrada e saída de dinheiro. Para fazer um ACT, o INSS tem que pagar R$73 mil para a Dataprev, ou seja, sai dinheiro. Por ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica para a Associação, realizar o desconto, tem R$73 mil que o INSS paga. Cada desconto que é tirado da conta do aposentado volta 10 centavos por mês, ou seja, são milhões de aposentados que tiveram descontos. A cada desconto desse vinha 10 centavos para dentro do INSS, ou seja, ele sabe que tem entrada e saída de dinheiro. Então não tem como dizer que não sabia. No pior cenário, prevaricou. Acho que a Dataprev teve alguma falha ou alguma culpa nessa... Acredito que sim, por causa do monitoramento. Tem ali da CGU alguns alertas para o presidente do INSS, inclusive para o Lupe. Tem alertas lá dizendo, olha, não faz isso, tá errado. E ele meio que foi empurrando, foi negligenciando, por dolo ou por culpa, eu não sei, mas ele foi alertado, foi. A CGU avisou ao ministro Lupe que haviam descontos e que ele deveria parar com isso. E foi identificado alguma tomada de posição dele? Não foi identificado e ele não tomou uma decisão, e na CPMI ele disse que não tomou porque ele não deu muita importância. Essa foi a desculpa dele. Mas que ele foi alertado, foi. Eduardo, tem um advogado que é bem famoso, porque é bem midiático, e até aqui é uma curiosidade. Acho Nelson Williams, que ele é muito, aparece muito ostenta muito nas redes sociais. Por que ele foi convocado ali? Qual é a acusação que pesa ou pesava sobre ele? O Nelson Williams, ele é um dos grandes operadores desse esquema. Ele tem uma relação muito próxima com o Camisotti. Ou seja, o Careca e o Camisotti são as cabeças principais dessa engrenagem criminosa. Então, o Nelson Williams é muito próximo a eles. Era ele que também compartilhava esses recursos, sabe? Que lavava esse dinheiro. Tem um dado assim, interessantíssimo. O Camisotti comprou um terreno ao lado da casa do Nelson Williams no valor de R$12 milhões. Aquilo ali foi para ele dizer, para fazer um jardim. Só que essa casa está no nome do Camisotti, mas é o jardim da casa do Nelson Williams, ou seja, o que ele fez ali foi uma forma de pagar uma propina por meio de um terreno, não transferir para o nome dele, mas que integrava o patrimônio da casa dele. Então, tem uma relação direta com ele, repassando recursos para a conta de outros funcionários ali do INSS, e é por isso que essa riqueza toda dele não vem da advocacia, vem dessas organizações criminosas. Então, ele está sendo investigado. Está sendo investigado. E tu acredita que ele tem... Total. Que ele tem culpa. Total. Que ele tem culpa, certeza. Não. Tem participação nesse esquema. Tem participação, com certeza. E é um dos principais nomes dali. Ele está muito próximo do Camisotti. Duarte, foi falado também, imprensa, e hoje assim, eu estou te perguntando porque tu estás claro. Lá, eu estou aqui para responder tudo. Tu participa, e às vezes hoje a polarização traz uma questão que às vezes você fica em dúvida se uma notícia é verdadeira ou não. Uhum. E foi muito colocado aqui que sobre o senador Everton, que ele tivesse um suposto envolvimento, que acho que envolve, quem foi citado foi um ex-assessor dele, e sobre a irmã da senadora Lisiane Gama. Em algum momento, ele foi pedido convocação deles, algum tipo de investigação sobre eles, sobre a irmã da senadora Lisiane ou sobre o senador Everton? Já existem requerimentos de convocação, tanto para o senador Everton como também para a irmã da senadora Lisiane, mas esses requerimentos ainda não foram pautados. Por quê? O presidente, eu sou o vice-presidente, mas quem define isso é o presidente. E o presidente ele define isso numa reunião fechada, que eu não participo,
entre o líder do governo e o líder da oposição. Até hoje, os requerimentos que foram pautados foram fruto de acordo entre o líder da oposição e do governo e o presidente. Só que nessa última reunião, o presidente fez uma declaração muito interessante. Ele disse que nas próximas semanas, as próximas reuniões deliberativas não teria mais acordo, que ele iria pautar todos os requerimentos que foram apresentados. Então, há uma tendência de que nas próximas semanas, eu diria mais precisamente dia 24 de novembro, possa ser pautado esse requerimento de convocação, até porque o presidente declarou que vai começar a ir para a ala política dessas situações. Se tu me perguntasse, Duarte, tem alguma prova sobre isso? Eu realmente não tive acesso. E pela minha sinceridade e autenticidade, se tivesse, eu diria, não teria por que esconder. Tá. Tem muita pressão lá de governo, de oposição, para quem é convocado, quem não é. Demais. Existem muitas pressões, por exemplo, começou desde a eleição para presidente, né? Aquela briga lá de quem vota, mas eu tenho feito uma escolha muito clara desde quando comecei a mandar deputado federal. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu não concordo com essa tese de que tem que impedir convocações. Quem não deve, não teme. Então, se o cara não tem nada a temer, ele pode até se prontificar aí. Então, eu assumi um compromisso com a minha consciência e com o povo do Maranhão. Todos os requerimentos que forem pautados, que são pautados todos, absolutamente todos, pode buscar. Todos eu voto a favor. Requerimento de convocação, requerimento de convocação, de quebra de sigilo, todos eu voto a favor, porque eu quero mostrar para o povo aquilo que eu defendo e acredito, que eu estou ali para investigar. Eu acho que quando é muito comum a gente ver pessoas que são convocadas recorrer ao Supremo para garantir o direito de ficar em silêncio. Eu imagino até que eu imaginava que não era, nem precisaria recorrer ao Supremo, porque eu acho que é um direito constitucional. Exato. Né? Mas, primeira pessoa que eu vejo falando isso, e eu falo isso o tempo todo, assim, né? Porque não precisava. O direito de permanecer calado é um direito constitucional que todo mundo tem. Mas assim, a percepção que a gente tem é que quem não se defende, tá escondendo. quando não tem, quando não parte de ti, a indignação, ela faz parte do inocente. Uhum. Né? Se você é acusado de uma coisa que você não fez, o normal é você partir para se defender. Tem essa leitura da comissão. Assim, se tu fica em silêncio, para mim, assim, eu como leigo, como observador, me parece que é uma confissão do crime. Porque, olha só, o Supremo ele errou em algumas decisões ao permitir que alguém que está sendo convocado tenha o direito de escolher se vai ou não. Isso é um erro absurdo, porque é direito nosso, prerrogativa nossa, investigar, fiscalizar. Então, na hora que o Supremo diz, olha, você não é obrigado a ir, você que decide se vai ou não, isso ele vai de encontro à prerrogativa parlamentar de uma CPMI. Totalmente errado. Até porque a gente não está convidando para um jantar, a gente não está convidando para uma festa ou para um café da manhã, a gente está convocando para o cara lá dar a explicação. Mas o direito de permanecer calado é um direito constitucional. O princípio da não autoincriminação. Agora, se o sujeito ele não fez nada de errado, ele tem que dizer. Porque, raciocina comigo, para o direito, o silêncio não pode ser presunção de culpa. Mas ali a gente está num tribunal popular, as pessoas estão acompanhando, as pessoas estão assistindo. Então, na hora que o sujeito diz assim, olha, eu não vou falar, conservo-me no direito de permanecer calado, é porque ele sabe que o que ele fala é incriminatório, ele vai se auto-incriminar. Então, quem cala ele naquelas circunstâncias, é claro que cala porque fez algo errado. Então, exatamente isso é algo que sinaliza muita coisa sobre o depoente. Duarte, acompanhando e vivenciando essa investigação, qual tu acha que seria o caminho para que esse tipo de problema fosse evitado no futuro? O que o INSS, se tu fosse presidente do INSS, quais as medidas que tu tomaria? Primeira coisa era chamar todos os órgãos de fiscalização e controle para dentro do INSS. CGU, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, chamava todo mundo para dentro, passava um pente fino ali, abria processo administrativo contra todos aqueles que tenham cometido algum ato ilícito, abriria denúncia, apresentava tudo para as autoridades, porque essa é uma forma também de proteger a gestão. Quando assumiu o Viva Cidadão, tinha uma série de erros contratuais de gestões anteriores. A primeira coisa que eu fiz foi chamar consultores, auditores do Tribunal de Contas do Estado para dentro do Viva Cidadão. Eu passei ali 6 meses com pelo menos 4 auditores do TCE me ajudando a identificar o erro
e tomar a adesão correta. Então, essa é a postura de um gestor sério. O INSS ele tem que ser passado a limpo. Agora, como CPMI, como vice-presidente da CPMI, o que eu penso? A gente precisa divulgar ao máximo essas ações. Sabe, quando a gente divulga, Rogério, quando tu faz um podcast como esse, quando eu falo aqui, o Carlos Viana fala em Minas, quando os membros dão entrevista sobre essa situação, a gente está mostrando para as pessoas, tem problema, nos ajudem a não nos calar. Porque o lobby contrário é muito forte. A gente está mexendo com gente bilionária, a gente está mexendo com gente muito poderosa, com gente que teve a capacidade de penetrar em vários governos. Temer, Bolsonaro e Lula. Então a gente não está falando de qualquer bandido. A gente está falando do rei do crime. A gente está falando de pessoas assim, extremamente hábeis na capacidade de se penetrar em instituições e roubar as pessoas. Então é claro que essas pessoas têm influência no poder legislativo, têm influência no poder executivo, têm influência no Palácio do Planalto, têm influência no Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Infelizmente isso acontece. E qual é a nossa proteção, além de Deus? O povo, a mídia, a imprensa, a visibilidade. É claro que tudo isso que a gente está fazendo, claro que há preocupação com família, com a nossa própria vida, é claro que há. Mas se eu estou aqui, precisa ser feito, sabe? Então, eu acredito que o encaminhamento é continuar com essas investigações. A cada semana a gente vai conseguir avançar cada vez mais. A CPMI tem ajudado muito a Polícia Federal e vice-versa. Não é à toa que a operação da Polícia Federal começou em janeiro. A primeira prisão foi em setembro, um mês depois de iniciar a CPMI, que foi o Careca e o próprio Camisotti. Eu fui um dos que primeiro alertei, olha, eles estão aí, tem provas inequívocas e está com o passaporte disponível. Apresentei o requerimento para prender o passaporte. Foi exatamente no período em que identificou que ele ameaçou uma testemunha, então foi logo todo mundo preso preventivamente, mas poderiam fugir. E a outra questão são medidas legislativas, né, que regulem melhor essa prestação de serviço, que impeçam esse tipo de desconto. Duarte, tu fizeste, a gente falou da CPMI, e tu tem uma parte, tu foste indicado, tu és do PSB, mas tu foste uma indicação do União Brasil. Sim. Como é que se deu essa tua articulação? Eu aprendi bastante, tá vendo, Rogério? eu olho pro Rogério aqui assim, eu lembro do meu início na política, porque eu não sou filho de político, eu não venho de movimentos políticos e acabei tendo a benção de ganhar uma eleição para deputado estadual. E aquele mandato foi um aprendizado muito grande para mim, e lá em Brasília eu consigo assim, penetrar em todas as esferas, tanto na extrema direita, extrema esquerda, falo com todo mundo, tenho boa relação com todo mundo, o que é muito difícil. E as pessoas respeitarem, inclusive, meu posicionamento, até dentro do próprio governo. Entende essa independência, essa coerência. Então, vi que o PSB não tinha vaga na CPMI, o que era o que eu desejava muito, porque desde a época do PROCON eu acompanho essa questão dos empréstimos consignados. Eu sabia que, entrando na CPMI, eu iria fazer um trabalho diferenciado, que a gente ia conseguir entregar bons resultados, como a gente já está entregando. E tive uma boa conversa com o Pedro Lucas. Pedi a ele essa oportunidade, e ele foi muito correto comigo, foi muito, muito parceiro, sabe? É um cara que eu tenho uma gratidão imensa, me conseguiu essa oportunidade. E aí foi aquilo, abriu a oportunidade, consegui uma vaga como titular, e em 48 horas eu consegui ser eleito vice-presidente por unanimidade. Eduardo, tu acha esse teu movimento, a gente pode entender como uma sinalização de que tu podes disputar a tua reeleição pela União Brasil? Com certeza é uma possibilidade. A gente está vendo como está a política aqui no Maranhão. Eu sou muito feliz no PSB, eu tenho grandes amigos, o João é um irmão, o Pedro Campos e a Tabata Amaral são pessoas que eu tenho um gabinete compartilhado lá em Brasília. A gente divide, toma decisões juntos, dividimos assessores, mas uma coisa é o PSB nacional, uma coisa é como o partido está aqui, né? Hoje a gente tem uma dificuldade na formação do partido, e a gente precisa ter um partido para poder disputar a eleição. E essa boa relação com o Pedro, ela é algo que pode sim facilitar, quem sabe futuramente, a gente fazer essa transferência. Eu queria, a gente estava mais no foco da CPMI, e principalmente do Edson, né, que a gente já tinha até combinado essa conversa aqui, não deu certo, mas eu acho até que foi, não vou dizer que foi bom, mas eu acho que a gente trouxe um fato novo. Sim. O que tinha acontecido da questão da ameaça, do desdobramento, essa operação na casa do Edson, que me surpreendeu muito, vou te ser bem sincero.
porque foi encontrado na casa dele dentro de um cofre, me falaram hoje que mais ou menos R$1 milhão. Não é comum você ter uma quantia dessa em casa em espécie, principalmente atualmente. Sim. Né? Não sei se ele vai ter uma justificativa, mas é no mínimo suspeito. Sim. Né? Mas entrando na política aqui do Maranhão. Hoje, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu fiz parte, antes de uma forma mais direta, né, com mandato, mas e como secretário no governo Flávio Dino. Mas hoje tem um racha dentro desse grupo. Tu falou aí, eu lembrei daquele, acho que foi na tua casa. Foi um jantar que tu fez e na época tu no PSB, a gente no PSB, Brandão tava acho que no Republicanos. Foi? Foi lá em casa. Aí foi quando a gente puxou ele e botou ele com a bandeira do PSB. Foi, lembro. E eu sei isso que tá sentindo, porque assim, é uma coisa assim que, Rogério, apesar da pouca idade, apesar do pouco tempo na política, muitas coisas que eu falei lá atrás aconteceram. Eu me lembro com muita clareza em 2019, quando eu disse, casa dividida desmorona. Rubens no PCdoB, eu também no PCdoB, a gente disputou a eleição em 2020 e foi aquela confusão. E aí passa até os dias atuais, a gente percebe que aquela música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, essa divisão assim é muito ruim, porque tira o foco do que importa, que é servir as pessoas, que é fazer com que as coisas funcionem, que as pessoas se sintam contempladas, servir o povo, o interesse público, e esse tipo de situação é muito ruim, porque prejudica a todos, né? Eduardo, tu falaste isso de divisão, na eleição de 24, que tu disputaste, o Eduardo Braide, prefeito, ele estava com uma boa avaliação, eu acho que desde o início ele era favorito, mas tu acha que essa divisão naquele momento foi fundamental para o resultado da eleição, para o teu desempenho naquele momento, dessa divisão? Porque a percepção que a gente teve é que só uma parte do grupo te acompanhou. A outra parte se dividiu. Tu ficaste mais próximo do governador Brandão, do grupo do Brandão, e o grupo mais que hoje eu nem gosto dessa denominação, mas tem mais identidade com o ex-governador Flávio Dino, se afastou, essa é a percepção. Isso é uma percepção ou é um fato? Rogério, eu acho que a situação mais cômoda quando se algo não dá certo é você culpar os outros. É você culpar uma pandemia, é você culpar pessoas que deveriam fazer e não fizeram. Quem perdeu a eleição fui eu. Eu era o candidato. Se eu fosse bom o suficiente, tivesse, eu teria ganho. Então, quem perdeu a eleição fui eu. Não me cabe agora dizer que alguém deveria me ajudar, que alguém fez ou deixou de fazer. Eu perdi a eleição. E a tranquilidade com que eu falo isso é a tranquilidade de quem acredita muito em Deus. E sabe que as coisas acontecem não no tempo da minha vontade. Acontecem no tempo de Deus. Talvez a gente quer muito uma coisa e Deus diga assim, olha, você não tem isso, você tem que ter aquilo. Quer um exemplo? Se eu fosse prefeito de São Luís hoje, eu não estaria desvendando o rombo do INSS. Será que alguém teria coragem de fazer o que eu estou fazendo? De colocar sua vida em risco? Sua esposa grávida com 8 meses, daqui a 1 semana, 2 semanas, meu filho vai nascer, meu segundo filho. Será que alguém faria o que eu estou fazendo? Então, assim, quando a gente para ver, Deus faz tudo muito certo. Talvez não era aquele momento para eu ser prefeito, talvez não era para ser em 2020, talvez seja em 2028, ou talvez seja que eu não seja nunca, sabe? Então, o que me importa, sabe, é eu ser melhor do que eu fui ontem. E eu tenho certeza que fazendo assim, eu tô novo. O Braide tem 10 anos mais velho que eu. Ele tem 49, eu tenho 39. Já disputei 2 eleições majoritárias, estou muito feliz com o meu mandato de deputado federal, vou disputar a reeleição no ano que vem e eu tenho muita fé de que não importa onde eu votar, seja como federal, seja como prefeito, eu tenho muita fé que eu vou dar muito orgulho ao povo do Maranhão. Tu falaste agora sobre União Brasil, a possibilidade de ir para lá. Como é que está essa questão da federação? Tu acha que isso vai se concretizar com o PP? Porque daqui a gente já ouviu
de Brasília, que ó, me parece que em alguns estados está tendo dificuldade dessa união. Como é que está isso hoje? Tu sabes? Não sei. Realmente eu não tenho a mínima ideia. Eu só acho engraçado porque às vezes as pessoas perguntam assim, Duarte, o Maranhão tá uma confusão, né? Como é que tá, Léo? Igual aqui. Porque eu chego em Brasília, tá CPMI, tá INSS. Aí chego aqui e tá essa confusão. Então, assim, a vida é assim, essa loucura constante. Mas essa guerra infinita. Da federação, eu não te digo nem que a confusão é aqui no Maranhão, não. Porque aqui progressistas aqui não conta isso aí, mas Brasil se dão bem. Ali, assim, tem isso, mas até onde eu sei, tá tudo muito bem encaminhado. Mas eu não sou a melhor pessoa para responder, sabe? Realmente eu não tenho detalhes dentro do partido. Mas tem semana que tu escuta que tá tudo certo, tem semana que tu escuta de que não vai dar certo. E isso lá em Brasília é muito normal, sabe? Essa mudança muito rápida dos extremos a cada dia. Então, realmente, eu não sei. Eu torço para que dê certo. Tu acha melhor? Acho bem melhor. Tem uma pergunta que eu tenho feito para todos, né? Eu acho engraçado a cara dele. Ele é impressionante. Não, vou te... Ele faz essa cara aqui. Eu vou dizer para vocês aqui, ó, o Rogério, ele é um grande sacana. Ele chega e fala assim, eu não vou te perguntar isso, mas ele vai vindo. Pergunte, não pode perguntar, vai. Eu não sei o que é, mas eu sei que... porque tu acredita, Duarte. E eu tô com um negócio na cabeça. O Rogério, ele fez um negócio no Dia das Crianças, ele fez um memezinho de uma criancinha dizendo que era o Rogerinho, o cafeteirinho, sei lá. Foi. Se você quer divulgar o seu mandato, divulgue nas suas redes. Aqui eu vou te perguntar. Então a Rosa pergunta aí. Não, mas Duarte, tem engraçado, assim... Agora eu vou dar uma dica aqui para ele aqui. Rogério, nessa fase jornalista dele, que eu vou pedir para ele ter mais coragem, igual ele era como deputado estadual. O cara corajoso, batia em todo mundo. Eu passei uma informação para ele, em primeira mão, para crente que ele ia fazer o barulho, ele ficou preocupado. Não, mas não foi por isso. Eu vou dizer qual foi a informação. Tá aqui, ó. Quando apareceu nos blogs, nas redes sociais, apareceu essa foto aqui. Não, ainda não tinha aparecido, como eu te passei. Nos blogs apareceu a foto do cofre com dinheiro. E aí, de manhã cedo, tu acorda e a gente já tem esse vício de pegar o telefone e sair falando com as pessoas, aí já fica, tu olhaste isso e tal. Quando apareceu o cofre, eu vou te ser bem sincero, né? Quando eu mandei para uns amigos em comum, quem te mandou a foto? Ninguém acreditou que era da casa do Edson Araújo. Por um simples motivo. Uma pessoa que está sendo supostamente investigada, mas que já com pedido de convocação para uma CPMI. Como é que tu vai guardar esse dinheiro em casa? Porque é no mínimo estranho. Eu não estou acusando porque eu não tenho provas. De repente ele tem a origem desse dinheiro. Mas estranho é. Guardar dinheiro em casa é estranho. Atualmente não é comum você nem usar dinheiro. Por exemplo, pelo menos a pessoa ter uma declaração ali, por exemplo, declarou no imposto de renda que tem tanto em dinheiro. Sim. Por exemplo, uma viagem internacional, às vezes você vai viajar para um lugar e aí sobra uma quantia em dinheiro, mas tu tem ali a compra da moeda estrangeira que comprova que aquele dinheiro tem uma origem lícita, né? Eu não estou dizendo que é um crime você ter dinheiro, mas não é comum. Mas falando de pergunta, é o seguinte, depois que eu montei o podcast, que assim foi de amigos falando, Rogério, tu conhece muita gente, te relaciona bem, e realmente assim, eu tenho, durante esse período da campanha, de política, que eu tive mandato, apesar de eu ser uma pessoa de um temperamento mais forte, até a gente já, antes, quando tu era do Procon, eu era deputado, uma vez a gente discutiu no Twitter, na época. Agora tu acredita, sem sacanagem, tu acredita que eu não lembro dessas coisas? Eu tenho Agora eu tô falando que a gente discutiu, mas não lembro mais qual foi. Pois é, isso é lindo, é ótimo. Quando a gente esquece o problema, é sério. Eu não lembro mais o que foi. Aqui, isso não é um podcast de coach, é de política, mas sim, esse é o segredo da felicidade. Cara, se tu absorve o problema e tu conserva o problema e tu guarda ele pra ti e leva ele contigo, tu vai ser uma pessoa ranzinza, amargurada e tu não vai ser uma pessoa leve. Eu não lembro mais por que foi. Sinceramente. Ficou um corte legal pra coach, isso aqui, não ficou? Acho que isso pode ser o corte. Se você acha que a gente vai falar de política, você tá muito enganado. Hoje aqui é Dudu Coach. Acompanhe, siga a gente. Ei, Duarte, aí agora fazendo podcast e tal, e graças a Deus, assim, na verdade tá tendo uma repercussão, Tá tendo. Bem maior do que eu imaginava. Quando eu comecei sem nenhuma pretensão. Até porque eu não sei entrevistar. A gente, por exemplo, tu
tu é acostumado a ser entrevistado. Uhum. E eu achava o seguinte, entrevistar é fácil demais. Não, Porque a gente vai só perguntar para os outros e tal. Aí tem duas dificuldades. Primeiro, não é fácil. Segundo, 90% dos entrevistados, ou 99%, são meus amigos. Eu tenho boa relação. Então, assim, uma coisa é eu te fazer uma pergunta. A outra coisa é eu ser indelicado contigo. Sim. Tu tá entendendo? E nem todo mundo aceita esse tipo de pergunta. Nem assim, todo mundo fica incomodado. Nem todo mundo aceita. Agora, eu não sei porquê. Tem uns amigos até e disseram o seguinte: Rogério, tu só leva oposicionista no teu podcast. Aí eu fiquei pensando, será que eu tô levando mais? Aí eu fiz um ranking. Primeira pessoa que eu convidei, tem um amigo Iglesias. Até onde eu sei, da base do governo. Segundo... Da base. Base. Tropa de choque, vamos dizer assim. Se tivesse uma tropa de choque, o Iglesias seria o comandante. Seria o tigrinho. Depois Tigrinho dos leões. Depois foi a Delma. Tu acredita que toda semana eu falo pro WhatsApp com dois, tu não vai imaginar. Iglesias e Wellington. Tu acredita? É sério. Hoje tá bem que se eu pegar meu celular aqui agora e mostrar... Eu não sei se tu tem, então eu vou te... E pra Neto Evangelista, tu não conversa não? Cara, eu sou bloqueado. É sério. Bobagem. Eu até... Rapaz, eu soube até que vocês iam fazer uma dobradinha aqui, federal, Eu estadual. convidei ele. Sério. Eu te digo quando eu convidei. Teve um evento de autismo, tava eu, ele e a esposa dele. E eu falei, cara, bora somar força. Vamos juntar força sem nada em troca, sabe? Sem direito adquirido a um apoiar outro em 2028, sei lá. Porque eu acho assim, cara, a gente tem causas muito parecidas. E a vida anda, né, cara? Bem que tá aqui. Na verdade, eu já sabia que tu tinha feito. Que tu tinha falado. Eu só queria... mensagem que ele me manda. Será que dá processo para ele se eu mostrar isso aqui? Olha aqui como é um malucão. Isso é muito doido. Tá aqui, ó, tá vendo aí? Tá, a mensagem que o Iglesias manda para mim. Enzo do Di como afetivo júnior. É muito maluco, pô. E aí, se eu responder, começa a puxar uma conversa e tal, assim, é um malucão. Mas eu fico feliz, cara, de verdade. Eu sou um cara muito combativo, de brigar mesmo por aquilo que importa. Tipo isso, roubo, sacanagem. Mas eu odeio essa briga. Sabe, se Iglesias manda mensagem pra mim, eu vou lá e vou responder. O Wellington também, poxa, eu vou receber de coração aberto, como tu falou aí do Neto. Eu convidei, chamei e acho assim que a gente tem que olhar pra frente, sabe? A vida é muito curta. Se a gente perde tempo com querela, a gente não avança. E se a gente parar para refletir, não é só entre mim, o Neto ou qualquer outra pessoa. A gente tem muito mais pontos em comum do que pontos de divergência. Se os políticos parassem para pensar que, ao invés deles ficarem olhando os problemas e se juntassem, cara, o Brasil ia avançar muito mais, muito mais. E isso para mim, cara, eu posso até não conseguir juntar todo mundo, sabe? Mas o fato de pensar e agir assim é tão leve pra minha cabeça e meu coração. Eu chego em casa hoje, pego meu filho no quarto dele, Karen sempre reclama, pego ele no colo, levo pra cama. Coisa mais linda que aconteceu ontem. Eu cheguei de madrugada em casa, ele tava dormindo na cama dele, o Luca, e poxa, a semana toda fora de casa, eu peguei ele assim, ele tava dormindo, e ele, quando ele viu que era eu, cara, ele deu um grito. Coisa mais linda do mundo. Papai! E me abraçou e dormiu. Então, cara, isso é riqueza, pô. Sério, olha, isso é riqueza. Peguei ele, levei pra cama. Quando ele acordou de manhã, ele olhou que eu estava deitado, que a minha esposa estava deitada e ele estava no meio entre nós. Cara, tu tinha que ver o sorriso, a alegria dele de ver, poxa, eu tô com meu pai e minha mãe aqui. Cara, o cara que não consegue perceber que isso é riqueza é um cara infeliz. E o cara que consegue perceber que isso é o que importa na vida, ele esquece qualquer tipo de bobagem, de briga, de xingamento, de papapá. Isso é besteira. Falta de amor. Eu não sei se tu viste, eu passei uns 2, 3 anos sem falar com o Neto. E aí... por uma besteira, mas isso é importante para saber, se tu deixar de me seguir, vocês aí estão assistindo, deixar de me seguir em rede social, eu fico magoado. Ah, meu Deus. Uma vez eu olhando uma postagem e tal, eu fui lá onde o Neto, achei estranho, não era Twitter na época. O Neto parou de me seguir, depois da eleição de 2020. Meu Deus. Teve aquele segundo turno, teve aquele clima, deixou de me seguir. Não é possível, a gente é amigo, fomos deputados juntos, apoiei ele, fiz campanha para ele aqui, ele deixou de seguir, paramos de falar.
Ele me disse que foi sem querer, que não sabia. Pode ter sido. Também não vem ao caso mais, graças a Deus, porque a gente fez as pazes e fez bem para mim, fez bem para minha alma, para o meu coração. Aí chegou uma vez e eu tirei uma foto, não vou falar aqui, mas assim... tem que falar. Como? Você quer fazer... Pai, tem um processo. Não, tu tem que falar. Não, vou contar. Tinha um processo dessa questão de cota de gênero. Aí, o Neto tá lá, eu digo, rapaz, vou fazer uma raiva pra Neto agora, igual ele fez pra mim, que ele deixou de me seguir e a gente parou de se falar. Vou tirar uma foto aqui com César Pires e Caturé. Me dizem que eu quero que eles assumam o mandato em breve. Funcionou. O Neto ficou puto. E aí, outro dia na Assembleia, aí eu tava lá, fui fazer uma visita, tava conversando, e o Neto veio subindo a rampa, ali que a gente sobe pra falar ali pra mesa, diretora, e eu desviei a vista. E, pô, o Neto vai passar aqui, não vai falar comigo. Mas foi legal, ele parou e aí, rapaz, e aí, não lembro assim, campeão e tal. Aí a gente falou e, pô, bom falar contigo de novo. Aí ele desceu, sentamos, conversamos, fizemos as pazes nesse dia, eu até postei lá e fez muito bom, muito bem. Sim. E assim, tu e ele, eu vou juntar vocês dois agora, porque assim, quando for olhar o canal do YouTube, tá vocês juntinhos lá. Repensa o negócio da dobrada aqui em São Luís. Mas é bom a gente ficar com o coração leve. Mas voltando aqui, tem um pessoal que acha, aqui quando eu fiz, é pra gente bater papo, é pra conversar, até eu fiz essa brincadeira. Tu quer mostrar teu mandato, Duarte? Tu tem tua rede social, tu tem seguidor pra caramba. Aqui não. Aqui eu vou te fazer pergunta aqui é pra que as pessoas, que as pessoas queriam te fazer. E aí eu fui fazer um ranking. Aí disse, não, tem mais oposicionista. Eu digo, Iglesias é o quê? Governo. Catolé é o quê? Governo. Adelmo é o quê? Governo. Fred Campos é o quê? Governo. Fangos Fred tá arrebentando lá em Passo Melo. Tá, muito boa gestão. Hoje o pessoal da BRK tava quebrando asfalto lá, ele saiu, prendeu todo mundo lá e pronto. Prefeito é isso, pô, é zelador, é coragem, sabe? E tem muito orgulho aí, parabéns. Passo agora tá no rumo certo. Tem até time de futebol na Série A. O Passo sofreu muito tempo, né? Passo sofreu muito tempo. Mas o Fred tá realmente fazendo uma grande gestão lá. Tem mais um. São 5. Carlos Lula? Não, Carlos Lula não, Carlos Lula é aí de oposição tem Márcio Gerri, Otelino e Lula. Então tá 5-3. E assim, só não tá um massacre do governo, porque alguns que eu convidei desde o início ainda não vieram. Mas se viesse era para estar 10-3, 15-3, era assim, massacre. Então assim, não é aqui espaço para oposição. Aqui é espaço para amigo, para quem quiser falar. Só tem uma coisa, Duarte, que não dá, assim, até porque eu acho que o que está funcionando, eu acho que agora está até melhor nossa conversa aqui, está mais solta do que quando a gente estava tratando da CPI, que eu queria mais era para tu explicar, porque às vezes eu mesmo tinha dificuldade de entender como o crime era cometido, né? Mas aqui não é para dar oportunidade de uma pessoa pública, em geral, né? Todos que eu entrevistei até agora são políticos, envolvidos na política, dar sua opinião, né? E responder perguntas que as pessoas queriam fazer e não têm oportunidade. Né? Então, assim, só para deixar registrado, tá 5-3, mas podia estar até 8-0. Eu vi, pô, tu chamou Marcos Brandão, não foi? Chamei Marcos Brandão. Marcos Brandão foi o mais solicitado. O primeiro, foi. Mas vou dizer quem eu já chamei ainda, que estou esperando. Carlos Brandão, que é o governador, foi meu primeiro convidado. Marcos Brandão, Iracema, presidente, foi extremamente gentil. E a Iracema, de verdade, assim, acho que foi mais ainda a questão de realmente de agenda. Mas ela de pronto atendeu, aí acabou que a gente teve um desencontro, mas eu ainda estou esperando ela aqui. Orleans, né? Quem mais? Sebastião Madeira. Madeira vai ser show. Vai. Eu estou esperando ele. Eu estou esperando o Sebastião Madeira. Madeira vai ser show, esse aí. Rubem Júnior. Mas o Rubão tá cabelo bonito, não tá? Diferente, não tá? Tá bonito, tá com topetão, né? Tá bonito. Eu queria até ver onde ele fez aquele implante, porque eu queria fazer... Mas é implante?
Não, eu não sei. Eu achei natural, eu não achava que era... Eu acho que é minoxidil, aquele negócio que passa na cabeça. Não, eu acho que é minoxidil. Se tu botar esse corte pra ser chamado, vai ser fogo. Não. Pô, tá aí, bora falar uma coisa. Isso aqui não tem corte, não. Isso aqui não tem corte, não. Rubão, por exemplo. Rubão, em 2000 e 2020, pressão e tal, a gente tá falando assim, de 5 anos atrás. Uma coisa que eu tenho uma tristeza, um arrependimento, que eu já pedi desculpa pra ele e tal, publicamente também, foi essa briga, sabe? A gente naquela situação e é um cara assim que, sabe, muito gente boa. O Rubão, ele foi muito gente boa comigo nesses últimos anos, com muita orientação, com uma conversa muito boa, sabe? Nessa última campanha de 2024, por exemplo, ele me aconselhou demais. Tudo é maturidade, né? Se a gente já nascesse maduro... E eu tenho facilidade, sabe? Assim, eu não sou um cara pegado no erro, não. Se eu erro, eu reconheço. E eu tô te falando assim, eu tô te falando por mim. Eu vou te falar, tiveram posturas minhas que hoje, se eu voltasse a ser deputado, eu não teria. Por exemplo, quando eu fui líder do governo, a gente tinha um embate muito forte com a Andréa Morar, que é minha amiga até hoje. Eu teria ido num tom mais baixo, entendeu? A gente continua amizade, mas eu acho que algumas coisas que eu falei, da forma como eu falei, foram desnecessárias. Mas vamos aqui para a pergunta que a gente já está longe. Eu estava tentando tirar ela. Mas não tem não. Nós temos aí, teoricamente, 4 pré-candidatos. O Brade ainda não disse, mas por uma estratégia, na minha opinião. O Brade é pré-candidato. O Orleans, que é o candidato do governo. O Felipe, que também se coloca como pré-candidato. E o Laésio Bonfim. Nesse cenário atual, quem você apoiaria hoje, Duarte? É o mundo de agora, né? O resultado do hoje. No dia, a eleição sendo hoje, meu apoio seria pro Brunão, pro Orleans. Não tenho dúvida disso, porque na vida a gente tem que ser grato, a gente tem que ter lealdade, tem que ter parceria. Em 2020, quando fui candidato a prefeito, o Brandão estava do meu lado. Em 2024, quando fui candidato a prefeito de novo, o Brandão estava do meu lado. É justo que agora, no momento em que ele precisa do meu apoio, de orientação, de conversa, eu também esteja com ele. Então, eu não hesito em afirmar, inclusive tu falou assim, olha, não vou perguntar sobre isso, não pode perguntar. Eu apoiaria o Brandão. Eu nem te perguntei, porque tu podia dizer, quando a gente vem aqui dizer, vem cá, pergunta para ele se tem alguma coisa que ele não quer falar. Eu digo, não vou perguntar nada disso. Eu respondo porque tudo. Pronto, falando, só tem uma coisa aqui que não vale, que não é legal, porque não dá certo. Não dá certo. A gente fazer uma coisa combinada, sim, não claro, dá tem certo. que ser natural. Às vezes a gente pode fazer aqui, não sair legal no dia, não tá bem e tal, mas assim, eu acho assim, quando tu faz uma coisa engessada, uma coisa combinada, olha, eu vou te fazer tal pergunta, não dá certo. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora, com essa questão da ameaça que eu sofri. O Brandão foi uma das primeiras pessoas a me ligar, a perguntar como é que eu tava. Primeiro perguntou da Karen, como é que a Karen tá? Tá bem? Tá tudo bem? E o neném, tá tudo bem? Tá tudo bem e tal. Ele, o que você precisar, eu estou à sua disposição. Teve todo esse processo a Câmara funciona assim, quando tem esse ofício, solicitando segurança, aprova lá no Congresso e tal, e vem 2 policiais legislativos para poder entregar o ofício em mãos. Antes disso, ele já estava organizando tudo para poder me dar tranquilidade lá de Brasília, né? Então, é muito triste isso. O Flávio foi meu professor, foi o cara que me deu a oportunidade de ser presidente de um órgão e me dar total liberdade de fiscalizar, de agir, de fazer. Nunca disse para eu não fazer algo, sempre deu carta branca para fazer, mas o candidato não é o Flávio. O Flávio é o ministro supremo, ele é muito correto no sentido de se distanciar desse processo. Eu não tenho falado com ele, porque desde quando ele foi para o Supremo ficou tudo muito mais distante. A última vez que eu falei com ele faz 2 semanas no avião. Ele chegou, estava na primeira cadeira, oi ministro, tudo bem e tal, não sei o quê, passei. Então, nesse processo em que ele não está na política, quem hoje está mais próximo e esteve comigo quando eu mais precisei, independente do resultado, foi o Brandão. Só para que a gente estava falando de convidados que vieram. E é a primeira vez que eu falo isso, sabia? Até hoje aqui, é a primeira vez que eu falo expressamente sobre esse assunto. Iglesias foi meu primeiro convidado. E aí, começou bem, cara. E aí? Brincadeira, pessoal. Não, mas comecei bem, não.
Quem começou bem mesmo foi ele, porque eu fiz uma pergunta, a gente falando agora. Tu não entendeu a ironia, entendeu, né? Claro. Lógico, pelo amor de Deus, lógico. estava brincando aqui. Mas Iglesias, olha, eu vou te falar, eu acho que ele vai, Iglesias, se tu quiser voltar aqui pra... Não faz isso que ele pega a pilha, é sério. Vocês estão vendo como eu não tô pilhado, assim, eu sou super tranquilaço, mas ele pega a pilha de verdade. Se tu fizer um negócio desse, ele fica transtornado, é sério. Se tu falar pra ele o seguinte, quer ver? Iglesias, tu nem sabe. A entrevista do Duarte deu mais views do que a tua. Cara, ele vai ficar maluco. Me chama de novo. Aconteceu alguma coisa? O YouTube tá errado. Mas eu vou te falar. Mas assim, teve uma surpresa. Tá rindo, né? Porque na hora de fazer a pergunta para ele, essa pergunta eu faço para todos, né? Exceção de 2 pessoas que não têm mandato. Era um outro contexto. Mas na hora que eu pergunto para Iglesias, eu pergunto inclusive tendo convicção que ele ia me dizer: Iglesias, naturalmente, o teu candidato a governador é o Orleans, né? Ah, eu lembro, eu vi. Aí o que ele me responde? Eduardo Braide. Que loucura, né, cara? Aí eu digo, pronto, agora já acabou com o meu primeiro, vão já me reclamar, dizer, Rogério, tu tá... Como é que é isso? Assim não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas e assim... detalhe, o cara nunca pediu apoio pra ele. O mais engraçado é isso. Mas ele... Mas teve uma coisa que eu gostei, ele foi sincero. Assim, teve uma repercussão boa. Pro podcast foi legal. Duarte, a conversa, a gente estava ali, o pessoal eu acho que eles já estão querendo ir embora, né? Rapaz, não sei. Não, o pior não é isso que a gente contrata o pessoal. Ah, ele tá contratado aqui? Pai, não teve. Não é todo podcast que tem ex-governador debochado, não. Não é todo podcast que tem Hoje ele é sinistro. Ex-governador debochado aqui trabalhando, entendeu? Agora, pai, é muita moleza. Paga caro uma assessora. Ainda ficou cara feio, Rapaz, ainda quer ir pra casa. Não são nem 10 horas da noite ainda. Absurdo. É pra ele estar aqui assim, fantasiado, né? Fazendo a dobradinha. Duarte, cara, eu queria te agradecer muito a tua presença aqui, te parabenizar pelo segundo filho. É menino ou menina, Justo? Outro menino. Já tem o nome? É o Luca, né? E o Levi. Parabéns. Aí o pessoal, irmãozinho do Luca. É porque o homem comportado. Pra Karen. O homem comportado tem essa história, né? Aí tem o filho menino, porque aqueles homens que são muito assim, tá ali o meu amigo Thiago, sou padrinho da Lala, aí a primeira coisa que tem é uma filha menina para tomar juízo, né? No meu caso, é 2 meninos, mas brincadeira à parte, a gente vai tentar a terceira, porque ainda sonho ser pai de uma menina da Catarina. É legal. Agora, se vê outro menino, a gente monta um time de futsal. Duarte, obrigado. Tinha alguma coisa que tu querias falar, alguma resposta que tu queria dar que eu não te perguntei? Rapaz, hoje eu só te agradecer mesmo, assim, te desejar muita sorte nessa etapa da tua vida, tá muito legal. Eu tenho acompanhado, sim, os cortes, algumas entrevistas, e eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais nisso aqui, tem tudo a ver contigo. E espero muito que dê certo, torço por ti e conte comigo no que deve ver. Pode ter certeza que quero voltar outras vezes quando tiver outros assuntos. Tu não bebeu café. Eu nem sei se tinha café mesmo de verdade. Tinha de verdade, verdade. Eu pensei que era tudo cinematográfico. Não, tinha de verdade. Mas ele é de hoje esse café? De agora. Porque eu fui do Procon, então eu vou perceber se não é. Não, pô, é minha mãe. A minha mãe é a patrocinadora, né, do programa. Não sei nem como é que é. Para ter café, tem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tá bom. Quem tu não convidaria para tomar um café? Rapaz, quem eu não convidaria para tomar um café? Edson Araújo, tu chamava? Edson Araújo. Eu não convidaria. Se o café tivesse quente, era capaz de jogar em ti. Não. Rapaz, foi um negócio de café. Meu Deus, tu me vendo agora na cabeça. Negócio de jogar. Tu sabia que teve uma reunião... Não vou falar isso. Não posso falar. Não posso. Teve uma reunião de bancada que eu não participei, que teve um negócio de tacar café, copo de vidro. Tu sabia essa história? Tu sabe aquele reality que tem na Rede TV? Já ouviste falar? Não, qual? Rede TV não, desculpa. Record. Não. A Fazenda. Ah, sim. Foi nesse estilo, né? Outro dia eu tava olhando um corte no Instagram, arremessaram um copo. Foi nesse clima aí lá, né? Mas eu não chamaria... O Edson hoje não chamaria? Não chamaria. Cafezinho? Tu, Edson, Iglesias, Neto, hein? Que beleza. Não, o Iglesias eu chamaria, o Neto, o Wellington, o Braide, todo mundo.
Acho que assim, a gente não pode levar essas brigas pro coração, não. Até porque não é briga, é uma campanha política, onde eu apresento as propostas e o outro apresenta as suas propostas. Não é algo assim que eu vou levar pro coração. Mas no caso do Edson, pela ameaça, pela baixaria, pelo que fez, como eu disse, o crime realizado com a fraude no INSS, tu não tá tirando dinheiro de um banco, sabe? Que já é errado. Mas tu tá atingindo as pessoas que mais precisam. E o que eu aprendi de política é que o mandato, a política só serve se for para servir as pessoas. Em especial quem mais tem necessidade. Então, quando tu vê alguém que usa o seu poder como escudo para poder roubar pessoas que precisam demais, pessoas que são vulneráveis, não tem como chamar para tomar café, sabe? Eu chamaria para convocar, eu convocaria para a CPMI, como eu já fiz. Duarte, obrigado agora mesmo para a gente encerrar. Muito obrigado. E o café beijo tá na Karen. Obrigado. Beijo no Luca. Que o Levi venha cheio de saúde, que possa animar e alegrar a vida de vocês. Eu queria fazer um pedido pro pessoal seguir nosso canal no YouTube. Inclusive, quando a gente for fazer as postagens, eu queria... Pode marcar em collab, tamo junto. E para você me pedir lá também para seguir no canal, dar o joinha, que isso engaja, é legal. Me seguir no Instagram, @Rogério Cafeteira, e seguir quem não segue, quase todo mundo segue, mas quem ainda não segue, seguir aqui o Duarte Júnior. Qual é a tua @, Duarte? Duarte JR, Duarte Júnior. E detalhe, se você gostou, compartilha com os amigos, e se não gostou, manda para quem tu não gosta. Exatamente. Porque você não vai sofrer só assistindo. Gente, valeu, pessoal. Encerrando aqui mais um podcast, obrigado, de verdade, foi um prazer te receber aqui, Duarte. Tamo junto. Um abração. Valeu, Rogério. Parabéns, cara. Sucesso. Para nós.